Olá, pessoas maravilhosas. Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho falar sobre a Síndrome de Peter Pan, que é quando as pessoas simplesmente não conseguem crescer. Isso faz parte também do transtorno narcisista. Alguns narcisistas perversos, malignos ou quem tem o transtorno de personalidade narcisista também pode sim ter a síndrome de Peter Pan. Por isso, não percam esse vídeo porque ele é muito importante, tá? Então, começando aqui, todas as crianças, exceto uma, crescem, escreveu J.M. Barrie em seu romance de 1911, Peter e Wendy. Ele estava falando de Peter Pan, um menino original que não cresceria. Embora não haja nenhuma magia real impedindo as crianças de crescer fisicamente, alguns adultos continuam a agarrar-se aos dias despreocupados da juventude e consideram a responsabilidade emocional e financeira um desafio até a idade adulta. Síndrome de Peter Pan, o nome atual para esse padrão de comportamento, aparece pela primeira vez no livro do Dr. Dan Kiley, de 1983. Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up. Enquanto Kiley se concentrava neste comportamento nos homens, a síndrome de Peter Pan pode afetar pessoas de qualquer gênero ou cultura. Lembre-se de que essa não é uma condição de saúde mental reconhecida. Mesmo assim, muitos especialistas concordam que esse padrão de comportamento pode ter um impacto nos relacionamentos e na qualidade de vida de alguém. Você pega geralmente a pessoa que tem a síndrome de Peter Pan dizendo: "Não posso ser adulto hoje". Pessoas com a síndrome de Peter Pan tendem a seguir essa filosofia todos os dias. Como a síndrome de Peter Pan não é um diagnóstico clínico, os especialistas não determinaram nenhum sintoma oficial. Aqui está um consenso sobre como isso geralmente ocorre nos relacionamentos, no trabalho e nas atitudes pessoais em relação à responsabilidade e prestação de contas. Sinais da síndrome de Peter Pan nos relacionamentos. Nos relacionamentos, isso se mostra mais claramente em níveis divergentes de ambição, expectativas, objetivos de vida e capacidade de assumir compromissos. Se o seu parceiro tem a síndrome de Peter Pan, você pode ter a impressão de que ele terá muita dificuldade em sobreviver sozinho. Seus pratos podem se acumular na pia. Eles podem evitar lavar roupa até que não tenham nada limpo para vestir. Você pode acabar ajudando regularmente nas tarefas domésticas apenas para tornar sua casa um pouco mais habitável. Pessoas com síndrome de Peter Pan permitem que você planeje atividades e tome grandes decisões no lugar delas. Negligenciam tarefas domésticas e responsabilidades de cuidados infantis. Preferem viver para o hoje e mostram pouco interesse em fazer planos de longo prazo. Mostram sinais de indisponibilidade emocional, como não querer rotular ou definir relacionamentos. Gastam dinheiro imprudentemente e têm outros problemas com finanças pessoais. Evitam abordar problemas de relacionamento de maneira produtiva. Sinais relacionados ao trabalho, agora, de quem tem a síndrome de Peter Pan. Quem tem essa síndrome tende a lutar com objetivos de trabalho e carreira. Então, eles podem ter um padrão de perda de emprego devido à falta de esforço, atrasos ou faltar ao trabalho. Fazer pouco esforço real para encontrar um emprego. Deixam o emprego com frequência quando se sentem entediados, desafiados ou estressados. Só trabalham meio período e não têm interesse em buscar oportunidade de promoção. Mudam de campo para campo sem perder tempo desenvolvendo habilidades em qualquer área específica. Em alguns casos, esse problema também pode aparecer na forma de objetivos irrealistas, como sonhos de se tornar um atleta profissional ou conseguir um contrato de gravação. Essas são certamente possibilidades para algumas pessoas e não há nada de errado em persegui-las de maneiras saudáveis. Mas se essas ambições impedem o sucesso em outras áreas da vida, pode ser a hora de considerar opções de carreira mais realistas. Transformar esses sonhos em realidade sem fazer nenhum esforço real para alcançá-los também pode sugerir a síndrome de Peter Pan. Atitude, humor e sinais comportamentais. Pessoas com síndrome de Peter Pan podem parecer um pouco desamparadas.
Você pode ter uma impressão geral de que eles não conseguem se recompor e perceber coisas como um padrão de falta de confiabilidade e descamação, explosões emocionais ao enfrentar uma situação estressante, uma tendência de dar desculpas e culpar os outros quando as coisas dão errado, pouco ou nenhum interesse no crescimento pessoal, expectativas de ser cuidado, medo de avaliação negativa, um padrão de uso de substâncias, muitas vezes com o objetivo de escapar de sentimentos difíceis ou responsabilidades. Então, isso inclui drogas e álcool. Um desejo de manter suas opções abertas em vez de fazer planos concretos. Esses sinais também podem estar relacionados a outros problemas, mas alguém que mostra vários dos sinais e sintomas acima pode ter a síndrome de Peter Pan. Agora, colocando o narcisismo aqui, pessoas maravilhosas. O narcisismo surge muito nas discussões sobre a síndrome de Peter Pan, mas são conceitos diferentes, deixando aqui bem claro. É verdade que algumas pessoas que vivem com essa síndrome também apresentam algumas tendências narcisistas, mas muitas pessoas têm alguns traços narcisistas sem atender a todos os critérios para o transtorno de personalidade narcisista. Então, deixando aqui claro para vocês. Tem pessoas que têm síndrome de Peter Pan e não são narcisistas perversas, não têm o transtorno de personalidade narcisista. Podem ser até mesmo codependentes ou ter o transtorno de personalidade dependente. E tem pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista e, além de tudo, carrega também aí a síndrome de Peter Pan. Porque, na verdade, o narcisista, ele é uma criança dentro de um corpo de adulto. Então, o narcisista, na maioria das vezes, eles têm atitudes completamente imaturas, se a gente for parar para perceber, tá? Mas, deixando aqui claro que a síndrome de Peter Pan, ela pode afetar qualquer tipo de pessoa, como pode afetar também os narcisistas, tá? Além do mais, nem todo mundo com traços de síndrome de Peter Pan também tem traços de narcisismo, como eu falei aqui. Dito isto, as duas questões compartilham algumas semelhanças. Pessoas com narcisismo também podem deixar de aceitar a responsabilidade e culpar os outros pelas falhas, priorizar desejos pessoais sobre as necessidades dos outros, medo de críticas ou conflitos. Com o narcisismo, no entanto, a desvalorização dos outros e a falta de empatia tendem a acompanhar esses comportamentos. Então, uma pessoa normal que tem a síndrome de Peter Pan, tá? Ela se diferencia do narcisista nesse ponto, tá? A pessoa, ela não sofre dessa falta de empatia e nem dessa desvalorização com o outro. Ela tem, sim, atitudes infantis, irresponsáveis e dependentes, tá? Ela depende do outro, às vezes até para lavar uma louça, mas ela não tem a maldade, a perversidade do narcisista. Então, tá aí a diferença clássica, tá? Muitos especialistas consideram as defesas narcisistas um método extremo de compensar a baixa autoestima. Pessoas que se esforçam para explorar traços narcisistas na terapia podem descobrir sentimentos de inadequação e vazio. Pessoas com a síndrome de Peter Pan podem ter estes mesmos sentimentos por um caminho diferente. Com poucas realizações pessoais para mostrar aos outros, eles podem enfrentar desrespeito e demissão. Então, são pessoas que, como eles têm atitudes infantis, ninguém os respeita. Eles têm a mesma inadequação do narcisista, só que o narcisista é pelas maldades que ele faz, pela máscara que ele usa, pela sessão de mentiras que ele conta. A pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, mas não tem o narcisismo, ela é simplesmente uma pessoa imatura que ninguém leva a sério. Eventualmente, essas experiências podem resultar em sentimentos de baixa autoestima e fracasso, que algumas pessoas podem tentar administrar dobrando para baixo, se colocando para baixo em coisas como busca de sensação e evitar desafios. Então, são pessoas que vão se tornar dependentes. Carol, um codependente pode ter a síndrome de Peter Pan? Com certeza. Como uma pessoa que não tem transtorno nenhum, pode ter a síndrome de Peter Pan também. Embora o dilema narcisista reflita algumas das desvantagens da síndrome de Peter Pan, hesito em dizer que eles estão diretamente relacionados. Então, tem como confundir isso também, porque as características da síndrome de Peter Pan
são muito parecidas com as características do narcisismo. Porém, o narcisismo ele ainda ganha porque ele tem a falta de empatia, a perversidade, a maldade, a desvalorização do outro. E uma pessoa puramente com a síndrome de Peter Pan não faz isso. Ela só é infantil. É mais comum essa síndrome, mas não é exclusivo, pessoas maravilhosas, no sexo masculino, tá? Ela está amplamente associada a homens e tem sido desde o início. É importante notar, entretanto, que a maior parte das pesquisas de Kiley foi feita nos anos de 1970 e 80, quando os papéis de gênero eram um pouco mais fixos do que são de hoje. Ainda assim, os especialistas dizem que a síndrome ela predomina no sexo masculino, tá? Até o momento, faltam pesquisas examinando como esses comportamentos aparecem entre os gêneros, mas os estudos que existem são muito pequenos ainda. Então, o que acontece? Predomina no sexo masculino, mas tem mulheres, sim, que têm a síndrome de Peter Pan, tá? Elas tendo narcisismo ou não, já deixando aqui bem claro para vocês também, tá? Eu vou falar sobre uma outra síndrome que eu vou me aprofundar no próximo vídeo, que se chama Síndrome de Wendy, tá? Para quem não lembra do desenho, a Wendy é aquela menininha que acompanha o Peter Pan até a Terra do Nunca. E ela tem todo aquele negócio maternal, né? De cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas, cuidar das crianças abandonadas ali da ilha, né? Então, o que é essa síndrome de Wendy, né? Enquanto Kiley concentrava sua pesquisa em homens, ele identificou uma contraparte nas mulheres, conhecida como síndrome de Wendy, em referência à companheira de Peter Pan. Muito parecido com a história, as mulheres neste papel muitas vezes permitem um Peter Pan em suas vidas. Então, quem tem síndrome de Wendy acaba se apaixonando, se relacionando com pessoas que têm síndrome de Peter Pan, tá? Então, ela vai virar a cuidadora daquela pessoa, daquela eterna criança. Vai virar a cuidadora, né? Eles podem fazer isso tomando decisões por eles, organizando sua bagunça e oferecendo apoio emocional unilateral. Por que isso acontece? Não há uma causa única para os comportamentos associados à síndrome de Peter Pan. Provavelmente é o resultado dos seguintes fatores complexos: experiências de infância. Certos estilos paternais podem resultar em pessoas que não aprenderam habilidades de vida de nível adulto. São astutas em evitar responsabilidades e compromissos, focam excessivamente na busca de sensações e no hedonismo e romantizam a liberdade e o escapismo. Então, geralmente, filhos de pais muito protetores, que não deixaram, esses pais não deixaram com que esses filhos conseguissem se virar, podem ser pais narcisistas, pais abusivos ou pais mesmo hiperprotetores, que acham que o amor é aquela proteção sufocante, né? Podem sim criar, pode sim ser gerado aí um filho com uma síndrome de Peter Pan, tá? Pessoas com a síndrome de Peter Pan geralmente têm pais excessivamente protetores ou muito permissivos. Também tem o outro lado, pais que não colocam regras. Esses são dois estilos parentais bastante diferentes, mas aqui está a divisão. Na paternidade permissiva, que são os pais excessivamente permissivos, geralmente não estabelecem muitos ou nenhum limites em seu comportamento. Como resultado, a criança cresce acreditando que não há problema em fazer o que ela quiser, tá? Quando a gente faz algo errado, nossos pais cuidavam de qualquer precipitação e os protegíamos da culpa. Então, o que acontece? Nós aprendemos que certas ações têm consequências. Se eles cuidaram das nossas necessidades financeiras no início da idade adulta e nunca esperaram que nós trabalhássemos pelas coisas que desejávamos, talvez não entendamos o porquê de precisar trabalhar agora. Então, isso acontece com quem tem a síndrome de Peter Pan. É aquele pai que sempre pagou tudo, aquele pai que sustentou, aquela mãe que sustentou, aquele homem que tem 40 anos, não trabalha e mora com a mãe. Provavelmente tem a síndrome de Peter Pan, tá? Agora vamos para o outro lado, a paternidade protetora. São pais protetores, por outro lado, podem fazer a criança se sentir como se o mundo adulto fosse assustador e cheio de dificuldades. Então é aquele pai e aquela mãe que acham que aquela criança não é capaz de se virar sozinha.
Não é capaz, o mundo é muito perigoso, não vou deixar meu filho ir até a esquina. Fica, sabe, aquela neurose. E aí a criança ela vai crescendo realmente acreditando que ela precisa daqueles pais para viver, porque senão ela não consegue se virar. Então o que acontece? Eles podem encorajar a criança, né, a aproveitar a infância e deixar de ensinar habilidades como fazer orçamentos, limpar a casa ou habilidades simples de conserto e comportamentos de manutenção de relacionamento. Por quê? Porque na cabeça do pai protetor e da mãe protetora, ela vai ser uma eterna criança. Então, para que ela vai fazer? Para que ela vai aprender a limpar a casa, fazer orçamento, se virar sozinha, fazer alguma coisa sozinha? Isso já serve de alerta para nós que temos filhos, tá? A gente tem que ter um equilíbrio entre a permissividade e a proteção demais. Tem que ter um equilíbrio. Os pais que desejam prolongar sua juventude também podem evitar discutir esses conceitos adultos com a criança. Isso pode levar a criança a contornar esses conceitos em sua própria vida. Então, por exemplo, a criança tem aqueles pais que eles agem como crianças também, eternas crianças, eles também podem crescer apresentando a síndrome de Peter Pan. Fatores econômicos. É apontado que as dificuldades econômicas e a estagnação podem contribuir para a síndrome de Peter Pan, especialmente nas gerações mais jovens. Em outras palavras, tornar-se adulto pode ser um pouco mais difícil do que costumava ser. É preciso mais pressa, automotivação e habilidades sociais para orientar uma carreira do que no passado. Isso foi concluído em pesquisas, tá? Isso gera um medo na pessoa que faz com que ela evite passar para a fase adulta, ainda que ela esteja dentro de um corpo de adulto. Salários mais baixos e menos oportunidades de progredir na força do trabalho também podem impedir a já baixa motivação de seguir uma carreira pelo qual a pessoa que tem a síndrome de Peter Pan se sinta menos entusiasmado. Taxas de matrícula da faculdade que ultrapassam o valor da inflação criam estresse financeiro, ansiedades acrescidos, que algumas pessoas tentam controlar, evitando totalmente a responsabilidade financeira. É tão ruim assim? Manter uma atitude lúdica pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a saúde emocional a longo prazo. Portanto, ter uma personalidade curiosa e infantil pode definitivamente ter suas vantagens. Alguém com síndrome de Peter Pan pode, por exemplo, viver mais espontaneamente e encorajá-lo também a viver de uma maneira mais leve. É como eu falo aqui, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, uma pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, ela também tem um lado positivo. Ela também tem a parte de que ela se diverte, ela leva a vida mais à vontade, né? Ela não se estressa tanto. E o estresse a gente já sabe também que traz aí um monte de doenças, né? A longo prazo. Então, aqui, né? Eles podem ter uma personalidade também mais doce e amorosa. Então, quando eles se juntam com as pessoas, eles provavelmente trazem mais diversão para aquelas pessoas, né? A síndrome de Peter Pan vai além da diversão cotidiana, entretanto, envolve o esquecimento das responsabilidades, e esse é o problema. Quando essa mentalidade começa a se infiltrar em outros aspectos da vida, podem surgir muitos problemas, tá? Embora seja possível encorajar e apoiar uma mudança positiva em um parceiro que tem a síndrome de Peter Pan, desde que ele não tenha narcisismo perverso, entendam aqui, tá? Porque senão depois vocês vão me falar, ai Carol, você está dizendo que narcisista perverso tem cura. Não. Quem tem a síndrome de Peter Pan, mas não tem narcisismo perverso, não tem o transtorno. É só uma pessoa normal que tem a síndrome de Peter Pan, tá? Então ela tem como fazer terapia, Carol? Tem. Tem sim, tá? Então o que acontece? Não é possível mudar alguém que não está pronto ou disposto a fazer o trabalho. Então mesmo essa pessoa, ela não tendo transtorno de personalidade, tem tratamento, tem terapia para ela? Tem, mas ela tem que querer fazer. Ela tem que querer mudar, tá? Tentar mudar o nível de compromisso ou ambição de seu parceiro só vai frustrar vocês dois, tá? Então, em vez disso, comunique suas próprias ambições, expectativas e objetivos de vida. Então, vocês têm que ver se vocês estão ali, é como eu falei, do termômetro. Vocês têm que ver se aquele relacionamento está fazendo bem para vocês.
Porque se relacionar também com uma pessoa completamente infantil, que não quer mudar, também não vale a pena, tá? Então, acabar com comportamentos facilitadores, como limpar a casa de seu parceiro ou pagar suas contas, pode ajudá-los a reconhecer a necessidade de mudança. Então, para quem conhece pessoas que têm síndrome de Peter Pan, parem de fazer as coisas por elas. Parem com essa síndrome, esse complexo aí de Wendy, porque senão essas pessoas vão continuar acomodadas e vão continuar aí levando a vida como eternas crianças sem responsabilidade nenhuma. Tá? Se você deixou o seu parceiro ciente do que você quer do relacionamento e de sua vida juntos e ele não mostra sinais de compartilhar os mesmos objetivos, é hora de decidir se aceita o relacionamento como está ou procura um parceiro cujos objetivos e comportamentos se alinham com o que você deseja. É como eu falei aqui, nós somos um termômetro. Mas, Carol, e quando, por exemplo, eu percebo que eu tenho a síndrome de Peter Pan, e agora? A idade adulta traz muitas coisas complicadas com que se preocupar. Desafios de relacionamento e dos pais, pagamentos de empréstimos estudantis, desemprego e muito mais. Resumindo, não é fácil ser um membro produtivo da sociedade que paga impostos. É muito normal desejar que você pudesse voltar à adolescência, quando suas principais responsabilidades eram os exames de biologia e cuidar da sua irmã mais nova. Se você perceber que tende a evitar partes necessárias da vida adulta, como encontrar um trabalho consistente ou cuidar de recados e tarefas domésticas, é importante entender o porquê. Embora seja certamente possível fazer alterações por conta própria, deixar de identificar os fatores que influenciam esses padrões pode levá-la a cair de volta neles. A terapia é a chave para uma exploração bem-sucedida. Os terapeutas podem oferecer apoio imparcial, ajudando a examinar os padrões de sua vida e observar como eles afetam seus relacionamentos e as chances de sucesso. Na terapia, você também pode explorar outras preocupações que a levam a confiar em seu parceiro para apoio emocional e financeiro, incluindo preocupações com dinheiro, ansiedade ou medo da solidão. Tá? Então, o resultado final aqui, pessoas maravilhosas, a síndrome de Peter Pan é mais um conjunto de comportamentos do que um diagnóstico oficial. Embora seja normalmente associado a homens, pode se aplicar a qualquer pessoa. Se você sentir que seu parceiro exibe esses comportamentos, tudo que você pode fazer é esclarecer suas necessidades e objetivos. E a partir desse ponto, é sua escolha aceitá-los ou não como são. Aceitar continuar nesse relacionamento ou não depende de nós, tá? E se a gente percebe que a gente tem essa síndrome, se alguém se identificou, procure terapia, procure tratamento. Tudo bem? Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, não perca mais tempo. Também aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like aqui no canal para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que você achou do vídeo de hoje, do conteúdo de hoje? Siga-nos também na página do Instagram, no @narcisista_sem-a-máscara. Logo mais eu volto com novos vídeos para vocês. Um beijo a todos e até logo.